Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica. Iniciemos o nosso dia iluminados pela Palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Meditemos hoje a Palavra de Deus na vida de um grande santo, São Luís Maria Grignon de Montfort. Luís Maria foi o mais velho de 8 filhos de João Batista Grignon e nasceu em condições modestas em Montfort, então diocese de Saint-Malo, na Bretanha, a região mais católica da França, no ano de 1673. Depois de haver estudado no colégio dos jesuítas em Rennes, foi a Paris aos 20 anos de idade a fim de se preparar para o sacerdócio. Não podendo ser admitido ao seminário de Saint-Sulpice, em virtude de sua carência econômica, ingressou numa pequena instituição dirigida pelo abbé de la Barmondière. Com a morte do abbé, do padre, ele se transferiu para um estabelecimento ainda mais espartano, mais simples, onde reinava verdadeira penúria e o alimento escasso era cozinhado pelos próprios alunos, os quais, por turno, tinham o prazer de se envenenar em si mesmos, como de modo brincalhão, observou ironicamente um deles. Luís caiu tão perigosamente doente que teve de ser removido para um hospital. Por fim, quando se recuperou, conseguiu ingressar em Saint-Sulpice para completar seus estudos religiosos. Foi escolhido como um dos alunos exemplares que eram enviados anualmente em peregrinação a algum dos santuários marianos, que dessa vez foi o santuário de Chartres, famoso pelos seus belíssimos vitrais. Seu sucesso quando ainda seminarista em dar aulas de catecismo às crianças mais rudes e mais indisciplinadas, confirmou em Luís o desejo de empreender uma vida apostólica. Por isso, depois de sua ordenação, passou um breve período de tempo em Nantes, como sacerdote que treinava pessoas para missões internas antes de se dirigir a Poitiers, onde foi nomeado capelão do hospital. Nessa instituição, consagrada ao cuidado de doentes pobres, ele em breve executou uma reforma absolutamente necessária e, com membros do corpo hospitalar feminino e das residentes, organizou o núcleo da Congregação das Irmãs, Filhas da Divina Sabedoria, para as quais compilou uma regra. Mesmo assim, os melhoramentos que ele introduziu provocaram ressentimentos, inveja. Ele foi obrigado a renunciar a seu posto. Imediatamente, começou a pregar missões aos pobres que acorriam em multidão para escutá-lo. Mas o bispo de Poitiers, instigado pelos críticos de Padre Grignon, proibiu-lhe a pregar em sua diocese. Sem desanimar, partiu para Roma, a fim de pedir autorização ao Papa Clemente XI, que o recebeu e encorajou, enviando-o de volta à França com o título de missionário apostólico. Como em Poitiers permanecia fechado para ele, voltou à sua Bretanha natal, onde iniciou uma série de missões que ele continuou quase ininterruptamente até a morte. Embora a maioria das paróquias recebessem São Luís de braços abertos, as críticas de seus adversários continuaram a perseguir seus passos e ele se viu excluído de certas igrejas e mesmo de algumas dioceses por eclesiásticos de tendências jansenistas, rigorosos. Além do mais, seus métodos algumas vezes se chocavam com o convencional e o estabelecido.
Ele costumava convidar seus ouvintes a trazer seus livros nada religiosos para serem queimados numa grande fogueira encimada por uma esfinge que figurava o inimigo de Deus, representado sob a forma de uma mulher da sociedade. Ou ele próprio fazia realisticamente o papel de um pecador moribundo, cuja alma era disputada pelo demônio e seu anjo da guarda, personificados por dois outros sacerdotes que ladeavam sua figura prostrada. Mas se parecia que ele apelava para emoções, a resposta que obtinha era muitas vezes prática e duradoura. Frequentemente, esta resposta se exprimia na restauração de alguma igreja arruinada, na ereção de cruzes comemorativas imensas, na distribuição de esmolas aos pobres e num reflorescimento espiritual verdadeiro. Quase 60 anos depois da morte do santo, o vigário de Saint-Lô declarava que muitos de seus paroquianos ainda praticavam as devoções que Luíses havia inculcado em uma de suas missões. A primeira e a mais importante dessas devoções era o rosário, para cuja recitação ele estabelecera numerosas confrarias. Compôs também hinos ou orações em versos, muitos dos quais até hoje se cantam em certas regiões da França. Parece que foi o seu grande amor ao rosário que levou a se fazer membro da Ordem Terceira de São Domingos. Mas São Luís não limitou seus esforços evangélicos às missões. Achava que devia pregar a palavra de Deus em qualquer época. Certa ocasião, viajando ele num barco de mercadorias entre Rouen e Dinan, pediu aos passageiros que estavam cantando canções obscenas que participassem com ele da recitação do rosário. Por 2 vezes eles responderam com zombarias, mas por último, não só rezaram devotamente de joelhos, como também escutaram atentamente a homilia que ele logo lhes fez seguir. Em outra ocasião, foi um baile grosseiro ao ar livre que ele conseguiu acabar, recorrendo ao mesmo procedimento. Certa feita pregou a um exército e os guardas não somente começaram a rezar, choravam, como fizeram uma procissão pedindo perdão por suas faltas. Talvez os seus maiores triunfos foram os que ele obteve no baluarte calvinista protestante de La Rochelle, onde pregou em rápida sucessão várias missões concorridas e reconciliou numerosos protestantes com a igreja. São Luís Maria Grillon de Montfort acalentou por muito tempo o desejo de fundar uma associação de padres missionários, mas foi somente poucos anos antes de sua morte que ele conseguiu reunir em torno de si alguns padres que se tornaram os primeiros missionários da Companhia de Maria, uma ordem por ele fundada. Ele estava em plena missão na localidade de Saint-Laurent-sur-Sèvre, quando foi atacado por uma enfermidade repentina que lhe foi fatal. Contava apenas 43 anos de idade e 16 anos de sacerdote, quando morreu no ano de 1716. Afora suas poesias e seus hinos, a obra principal de São Luís Maria Grillon de Montfort é o conhecido tratado sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo qual houve um surto de interesse causado pela sua canonização em 1947. Consagram. O Papa São João Paulo II era consagrado como escravo de Maria. E muitos jovens hoje, redescobrindo essa devoção a São João Maria Grillon de Montfort, também se consagram. É comum ver os jovens com a correntinha no braço, no pulso, moças com véu, consagrados a Nossa Senhora. E nós conhecemos a oração de consagração, até o canto, ó minha Senhora, minha Mãe, eu me reconheço totalmente a vós, em prova de minha devoção para convosco, me consagro totalmente a vós, os meus olhos, meus ouvidos, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me e recebei-me como
como coisa e propriedade vossa. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai e intercedei por todos nós a Deus nosso Senhor. E que a Virgem Maria abençoe a cada um de nós nesse dia em que nós celebramos este grande santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia pela intercessão desse grande santo, cuja festa voltou para o calendário litúrgico por decisão de São João Paulo II, que ele era um grande devoto. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Deus seja louvado. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.